Se você quer saber como evitar problemas com o exame admissional na sua empresa, preste atenção. Hoje vou te mostrar o que é o exame admissional de verdade e onde as empresas erram. O que acontece quando esse erro aparece numa fiscalização e como se proteger antes que o problema chegue até você. O exame admissional é exigido pela NR7. Ele precisa ser realizado antes do início das atividades do funcionário, não no primeiro dia de trabalho. Antes. Essa é a primeira distinção que muita empresa ignora. O funcionário assina um contrato, começa a trabalhar na segunda-feira e o exame fica marcado para a semana seguinte. Nesse intervalo, a empresa já está irregular. Se qualquer coisa acontecer com esse funcionário antes do exame, a empresa não tem como provar que ele estava apto para aquela função no momento da admissão. E essa lacuna é suficiente para abrir uma ação trabalhista com chances reais de condenação. Vamos falar do segundo erro. O exame admissional precisa ser realizado por médico do trabalho habilitado. Precisa ser médico do trabalho, com título de especialista ou residência na área. E o documento que comprova a aptidão do funcionário, o ASO, precisa ser assinado por esse profissional. E se o ASO foi emitido por médico sem habilitação em medicina do trabalho, ele não tem validade legal. A empresa fez o exame, pagou pelo exame, tem o papel na mão, mas do ponto de vista jurídico, o exame não aconteceu. E o terceiro erro comum, que é o exame admissional, precisa estar alinhado ao PCMSO da empresa. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional define quais exames complementares cada função precisa realizar, além, claro, da avaliação clínica básica. Função com risco ergonômico pode exigir avaliação específica de coluna. Função com exposição a ruído precisa audiometria. Função com contato com produtos químicos exige exames laboratoriais específicos. Se o exame admissional foi feito sem considerar os riscos da função, ele já está incompleto. E um ASO admissional incompleto tem o valor jurídico de exame inadequado. Aqui mora um ponto que pega muita empresa de surpresa. Sem PCMSO estruturado, não há como saber quais exames complementares cada função exige. Então, o exame admissional acaba sendo genérico, e um exame genérico não protege a empresa em caso de doença ocupacional relacionada a um risco específico que deveria ter sido avaliado desde a admissão. Vamos falar do quarto erro. O funcionário faz o exame admissional, o ASO é emitido, mas o documento fica perdido numa pasta, em um e-mail, ou só existe na clínica que realizou o exame. A empresa não tem o ASO organizado e acessível. Quando o auditor fiscal chega e pede todos os ASOs de todos os funcionários, a empresa não consegue apresentar. Do ponto de vista da fiscalização, é como se o exame nunca tivesse sido feito, ou seja, organização documental faz parte da conformidade. Ter o exame sem ter o registro acessível é meio caminho para a autuação. Guarda isso porque pode te salvar. O ônus da prova é sempre da empresa. Se você não consegue apresentar o documento, você não consegue provar que cumpriu a fiscalização. Quinto erro. Muitas empresas fazem o exame admissional corretamente, médico habilitado, prazo certo, exames complementares adequados, ASO organizado, mas contratam funcionários como pessoa jurídica, como PJ, para funções que na prática são de empregado. E aí não fazem o exame admissional porque não é CLT. Esse é um risco duplo. Primeiro, porque a pejotização irregular é em si uma infração trabalhista grave. Segundo, porque se esse vínculo for reconhecido como CLT pela Justiça do Trabalho, a falta de exame admissional vai ser uma irregularidade na pilha de todas as outras. Agora, vamos falar sobre o que acontece na prática quando esse erro aparece. Cenário 1. O auditor fiscal chega na empresa, pede os ASOs de todos os funcionários, encontra funcionário sem exame admissional ou com ASO emitido após o início das atividades, auto de infração lavrado na hora, multa por cada funcionário em situação irregular. Cenário 2.
Um funcionário que foi admitido sem exame admissional válido desenvolve uma doença, entra com uma ação trabalhista, alegando que a doença está relacionada à função. O juiz, claro, pede o exame admissional, não existe ou é inválido. A empresa não consegue provar que avaliou a aptidão do funcionário para aquela função no momento da admissão. Perde o argumento de defesa mais importante que teria. Cenário 3. Um funcionário é demitido e no exame demissional aparecem condições de saúde que não estavam documentadas na admissão, ou seja, sem exame admissional válido como ponto de partida. A empresa não consegue provar que aquela condição não foi causada ou agravada pelo trabalho. Mais uma porta aberta para a ação trabalhista. Nos 3 cenários, o exame admissional correto seria a solução. E nos 3 cenários, o custo de não ter ele foi muito maior do que o custo de fazê-lo. Já vi empresa pequena entrar em uma situação dessas achando que estava protegida, tinha o papel, mas o papel tinha sido emitido 3 dias depois que o funcionário começou a trabalhar. E esse detalhe foi suficiente para comprometer a defesa da empresa numa ação trabalhista. Então, o que sua empresa precisa fazer agora? Primeiro, verifique se todos os funcionários têm aso de admissão com data anterior ao início das atividades. Segundo, verifique se os asos foram emitidos por médico do trabalho, habilitado. Terceiro, verifique se os exames complementares realizados estão alinhados aos riscos de cada função definidos no PCMSO. Quarto, verifique se todos os asos estão organizados e acessíveis para apresentação imediata em caso de fiscalização. Se a resposta para qualquer um desses pontos for não sei, o risco já existe. E resolver agora é mais simples e mais barato do que resolver depois de uma autuação. A SSO cuida de tudo isso. Semana passada, uma empresa chegou até a gente com dúvidas sobre a validade dos exames admissionais de funcionários recém-contratados. A clínica que tinha usado não tinha médico do trabalho habilitado assinando os asos. Todos os exames estavam tecnicamente inválidos. O que a gente fez? Refizemos tudo dentro do prazo, com documentação correta e regularizamos a situação antes que virasse um problema. É isso que 20 anos de experiência em medicina do trabalho entrega na prática. A SSO realiza exames admissionais com médico do trabalho habilitado, emite aso digital no mesmo dia e garante que todos os exames complementares estão alinhados ao PCMSO e aos riscos de cada função. E ainda avisamos quando novos exames estão se aproximando do vencimento. Clique no link na descrição agora e fale com a equipe da SSO ou acesse pelo WhatsApp 11 95090 6000. Antes de fechar aqui, quero deixar uma reflexão com você. O exame admissional é o primeiro documento que prova que sua empresa cumpriu sua obrigação com aquele funcionário. É o ponto de partida de toda a relação de trabalho do ponto de vista da saúde ocupacional. Quando ele está correto, ele protege. Quando está errado ou ausente, ele expõe. E em 2026, com a fiscalização mais rigorosa e os trabalhadores mais informados sobre seus direitos, expor a empresa por um exame que custaria R$50 não faz sentido nenhum.